Vamos começar a leitura da Palavra de Deus pelo livro dos Salmos. Os Salmos são como orações e louvores inspirados pelo Espírito. Foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. Muitos salmos foram escritos como orações a Deus, como expressão de confiança, amor, adoração, ação de graças, louvor e anelo por maior comunhão com Deus. Mas também com sentimentos de desânimo, intensa aflição, medo, ansiedade, humilhação e clamor por livramento, cura ou ato de vindicar algo. Muitos salmos possuem inclusive revelações a respeito de Deus, da criação, da raça humana, do pecado e do mal, da justiça e da santidade, da adoração, do louvor, da oração e do juízo. O livro de Salmos é muito rico em informações e nós vamos mergulhar em cada um deles, em um estudo e meditar neles. Deus é descrito de várias formas nos Salmos. Ricamente variados atributos que Deus possui. Os Salmos nos mostram quem é Deus nas Escrituras. Deus é descrito como fortaleza, como rocha, escudo, pastor, guerreiro, criador, juiz, redentor, sustentador, aquele que cura e que a vingança pertence a ele. Que Deus expressa amor, ira e compaixão, que ele é onipresente, onisciente, onipotente. E o povo de Deus é descrito de várias maneiras também no livro de Salmos, como a menina dos olhos de Deus, ovelhas, santos, retos e justos. Sempre quando estamos precisando buscar auxílio, proteção, respostas, refrigério, fé, forças, ler alguns salmos nos fortalece. Os salmos são como orações. Alguns salmos veremos palavras de exaltação a Deus, com cânticos de aleluia e louvor, outros cânticos de ações de graças, então aprendemos a ser gratos a Deus. Também tem salmos de oração e súplicas, como lamentos e petições a Deus em momentos difíceis, salmos penitenciais em que existe confissão do pecado, salmos com cânticos da história bíblica, narrações da nação e povo de Israel, salmos de confiança e devoção a Deus, em que expressa a confiança do cristão a Deus, salmos com cânticos da criação que reconhece a obra de Deus na terra e nos céus. Encontramos também salmos de imprecações que exigem justiça de Deus, que invocam condenação divina contra os malfeitores, aqueles ímpios que se levantavam contra a lei de Deus e até contra o povo de Deus. No livro de Salmos encontraremos 150 poemas, muitos escritos pelo rei Davi. Mas o livro de Salmos possui vários autores diferentes, escritos em épocas diferentes, por isso declaramos quando lemos um Salmos que o salmista assim declarou. Vamos fazer dos Salmos as nossas orações. A própria Bíblia nos aconselha a salmodiar. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 diz: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Em Efésios 5, versículo 19, também diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então vamos começar pelos Salmos primeiro, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O versículo 1 serve como de introdução a todo o livro de Salmos, pois contrasta os dois tipos de pessoas do ponto de vista de Deus, cada pessoa tendo seus princípios de vida. Os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, obediência à palavra de Deus e separação do mundo, e os ímpios, que representam o modo de ser, as ideias do mundo,
que não permanecem nos princípios da palavra de Deus. Em Salmos 1, nos ensina que o segredo para a folhagem não murchar, primeiro é o que não fazer e depois no que fazer. Esses salmos nos ensinam o que evitar a fazer, seguido de conselho no que deve se fazer para ter êxito. Não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. O homem justo pode ser conhecido pelas coisas que pratica, pelos lugares que frequenta e pelas coisas que convivem. Devemos evitar tudo que nos leva à perdição e o que nos destrói. O conselho do salmista é o homem se desviar do mal e meditar na lei do Senhor, de Deus, de dia e de noite e confiar em Deus. Antes tem o seu prazer na lei de Deus significa edificar as nossas vidas em torno das palavras do Senhor, em procurar obedecer à vontade de Deus. E meditar de dia e de noite é procurar viver diariamente meditando na palavra de Deus a fim de moldar os nossos pensamentos, atitudes e ações conforme a vontade de Deus. Pois quem assim faz, recebe a promessa em seguida logo no versículo 3 que diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O resultado para os que realmente buscam ao Senhor é a sua palavra, vivendo na obediência, vivendo no Espírito, uma vez que a água representa o Espírito de Deus, então é viver como uma fonte inesgotável da parte do Espírito. Tudo quanto fizer prosperará em qualquer estação. Não significa que não teremos lutas, mas que quando passarmos por lutas, Deus estará conosco, o Espírito Santo de Deus estará conosco. E no momento certo nos concederá a vitória e nós também conheceremos a vontade de Deus e as suas bênçãos sobre nós. Foque na promessa, mesmo quando vir as lutas, aflições, dificuldades, estiver no vale, na sequidão, no deserto, como você quiser chamar a sua luta, creia, sua folha permanecerá verde. Significa que você continuará sendo sustentado por Deus e continuará dando frutos, terá vitória, o refrigério, o sustento, a ajuda, o consolo, a alegria do Senhor na tua vida. Não te faltará água, pois a fonte das águas vivas é Jesus. Então fique perto da fonte, se fortaleça em Cristo Jesus. Nós podemos frutificar até no meio das lutas. O próprio Deus deu esse conselho para Josué em meditar de dia e de noite na sua palavra. Vemos isso em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus aconselhou Josué a meditar nessa palavra diariamente para que conseguisse seguir corretamente com o que estava escrito nela e assim ser bem-sucedido. O que nós vemos nesse texto é que Deus queria que Josué tivesse conhecimento da palavra de Deus, que ele entendesse as leis e ele fosse obediente a Deus em tudo que estava escrito e assim ele seria bem-sucedido. É isso que Deus quer que façamos. Ler a Bíblia será o nosso alimento diário, que nos fortalecerá para seguirmos fiéis com a bênção de Deus. Quando Deus fala para Josué meditar de dia e de noite, da mesma forma que o salmista escreveu, meditar, do hebraico Hagab significa ler em silêncio, falar consigo mesmo internamente, à medida do que se pensa. É concentrar, refletir no que está lendo, é como ruminar o alimento, mastigar e remastigar o alimento. Então devemos não só ler a palavra de Deus, mas devemos meditar nela, estudar a palavra e colocar em prática em nossas vidas. Abrange refletir sobre as palavras e caminhos de Deus e aplicá-los a cada aspecto da nossa vida. O que Deus está deixando claro para Josué é que ele coloque essa palavra como seu manual de vida a ser seguido, como sua referência, então ele será abençoado, bem-sucedido naquilo que fizer. O destino de Josué era a terra prometida. Então, para conquistá-la, ele tinha que ficar firme no propósito. Deus preparou um destino para mim e para você. Ele nos deu dons e talentos para cumprirmos o nosso propósito aqui na terra. Então, Deus nos capacita, nos fortalece, nos sustenta e nos encoraja a prosseguir. E assim
nós vamos fazer a nossa parte, colocando Deus em primeiro lugar, sendo temente e obediente à palavra de Deus. E assim nos especializaremos, buscaremos conhecimento, nós aprimoraremos na área que Deus nos deu talento e a cada dia mais para cumprir com o nosso chamado. Independente da área que você trabalha, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e todas as coisas Deus acrescentará na sua vida. Seja conhecedor da palavra para não pecar e conseguir ser fiel a Deus em tudo. Que sua vida seja uma busca constante e perseverante no querer mais de Deus. E Deus te capacitará e você será abençoado em tudo o que fizer. Muitas vezes as pessoas erram por falta do conhecimento, como está escrito em Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Salmos 1, versículos 4 a 6 termina explicando as consequências da desobediência, declarando que os ímpios são como moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver, serão condenados na presença de Deus no juízo final e perecerão eternamente. Então vamos ser como justos e fazer da Bíblia o nosso alimento diário, o nosso manual de vida. Vamos colocar em prática, fazendo o nosso momento com Deus, uma questão de prioridade. Buscar a Deus como um hábito diário. Jesus, a palavra de Deus, quando for a nossa prioridade, todas as demais coisas Deus acrescentará para as nossas vidas. Não peça tempo a Deus, peça disposição para encontrar o tempo certo para se dedicar a Deus, à sua família, ao seu trabalho e ao seu propósito. Então, vamos colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Eu convido vocês a entrar nesse propósito hoje, de 7 dias de oração. O tema será priorizando o mais importante, em busca de cumprir o meu propósito. Vamos começar hoje. Antes do seu dia começar, coloque seu despertador 15 minutos antes para participar da campanha de oração. E antes de dormir, 15 minutos antes do horário habitual de dormir, vamos orar e meditar novamente na palavra de Deus. Escute os devocionais durante o seu dia ou durante a noite nesse tempo. Inclua a palavra de Deus todos os dias em sua vida. Quando você estiver escutando o devocional, se quiser ler outros versículos, já é uma meditação da palavra. Vamos orar pelos nossos pedidos e direcionamento nesses 7 dias. Pegue um papel e escreva nele os seus pedidos e sonhos que possui para a sua vida, família e pessoas que o Senhor tocar em seu coração. E os 7 dias iremos orar por esses pedidos, vamos crer que Deus fará grandes coisas nesses dias. Deus pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e sonhamos. Não importa como você vai fazer a sua busca pela presença de Deus, oração, leitura da palavra, o importante é que separe esse tempo com Deus 2 vezes ao dia, no amanhecer e ao se deitar. Vamos fazer 7 estudos sobre esse assunto. Não deixe que nada te distraia nesses dias e nesses períodos. Não perca o seu foco, persevere, Deus te surpreenderá.